Ontem teve uma pergunta, né, em uma das publicações aqui do grupo, uma artesã estava perguntando a respeito de como, se está fácil, né, vender, como que está o processo das vendas, que ela tem dificuldade de vender o produto dela, enfim. E aí tinha alguns comentários lá falando que era melhor, ao invés de vender, de confeccionar para vender, era melhor trabalhar com encomendas. E aí eu vim hoje aqui trazer para vocês justamente sobre esse tema, né? O que é melhor, né, fazer no artesanato para o processo de venda? É melhor você trabalhar com encomendas. Oi pessoal, bom dia, obrigada pela participação, obrigada pela presença. Gente, eu queria fazer uma pergunta aqui. Vocês estão me ouvindo bem ou tá dando alguma interferência no áudio? Vocês me dão, se tiver com algum problema, vocês mandam aqui para mim, tá bom? Então, hoje nós vamos falar aqui, né, sobre vendas de artesanato. Então, o que é ideal? Você vender o artesanato como encomenda, por encomenda, ou você ter o produto pronto e revendê-lo, né? O que a gente tem que entender é que os dois formatos funcionam, tá? Eu já trabalhei com as duas formas de vendas, tanto com pronta entrega como com encomenda. E o que acontece? A gente tem que entender que existe um ciclo para cada uma dessas vendas. Existe um ciclo onde você vende o seu artesanato por encomenda e existe uma forma diferente de quando você trabalha com o artesanato para revenda, né? Tipo, você já tem a mercadoria ali pronta. O que acontece? No ciclo, né, de quando você vai trabalhar para revenda, né, de artesanato, quando você vai vender o seu artesanato na pronta entrega, você já tem aquele produto pronto e você vai vendê-lo, né? Então você tem que entender que existe os passos, né, o ciclo que você tem que passar. Então a primeira fase do ciclo é o quê? Você saber o seu público-alvo, para quem você vai vender, né? A partir do momento que você tem essa informação, o que você vai trazer para o seu artesanato? Qual vai ser o produto que você vai oferecer para esse cliente, né? Então você tem que oferecer um produto que vai atender aquele perfil de cliente. Então isso daí é assim, então a primeira parte é você saber o público, a segunda é você fazer a definição do seu produto. Quando você vai estar vendendo o seu artesanato na pronta entrega, a próxima fase, que é a terceira fase, vai ser a fase da captação, né? De você captar, o público que você quer vender. E aí, o que você vai fazer? Não, na verdade, desculpa, gente, me confundi aqui. Quando você vai vender na pronta entrega, o próximo passo que você vai fazer vai ser o quê? Produzir o produto. E depois você vai captar o cliente, tá? Eu me confundi aqui, é o processo inverso da encomenda. Então você vai produzir, você vai deixar as peças prontas e depois você vai, como se diz assim, né, correr atrás das vendas. E aí, quando é a encomenda, é o contrário. Quando chega nessa terceira fase, aí sim ele vem, né, e ele, ao invés de estar produzindo, ele primeiro capta a venda, ele faz a venda, ele efetua a venda para depois ele produzir o produto dele, tá? Então essa é a diferença. Qual que vale a pena, né? Se você perguntar assim, vale a pena fazer por encomenda ou vale a pena ter a peça pronta? Isso vai depender, tá, gente? Por exemplo, se você vai participar de uma feira de artesanato, você tem que ter produtos à pronta entrega ali, né? Para você ter pelo menos um mostruário, uma coisa, você tem que ter produtos à pronta entrega, porque você vai fazer muita venda ali e você vai fechar pedidos, você também vai fechar encomendas. Então, depende da forma como você vai trabalhar. Você participa de feiras, você tem loja. Se você tem loja, você tem que ter produto à pronta entrega. Se você participa de bazares, quando você vai vender, por exemplo, se você vai ter uma loja online, lá no Elo7, né? Aí você vai ter produtos lá, pronta entrega. Muita gente, né, gosta de chegar ali para comprar o produto e já ter aquele produto disponível. Só que tem gente que não, tem gente que quer um produto mais personalizado, escolhe, às vezes vê o modelo lá, aí quer uma cor específica, quer um tamanho diferente, enfim,
A gente que trabalha com artesanato, a gente sabe disso, né? Às vezes você tem lá 10 modelos de bolsas, né? E tem diversas cores, aí o cliente quer uma cor de que não tem naquilo lá, e você tem que fazer o processo por encomenda, né? Mas aí você já efetua a venda. O importante de quando você faz a venda por encomenda é porque você recebe o dinheiro antes, porque aí também você tem que ter uma boa estratégia, né, de negócio interno dentro do seu negócio, porque na hora que você se você fizer venda, né, antecipada por encomenda e não tiver o recebimento, tá, gente? Isso aí é um grande erro das artesãs. Muita gente faz, depois não recebe, ou a pessoa some e desiste da encomenda. Isso já aconteceu comigo várias vezes, não foi uma vez só não, já aconteceu várias vezes. Então a gente tem que pensar nisso, tá? Quando você decidir trabalhar com encomenda, você tem que criar uma metodologia dentro do seu negócio, né? E criar regras para você passar para o seu cliente, porque quem tem que coordenar o seu negócio é você. O cliente, você tem que passar, né, o seu método de trabalho, qual que é a sua forma de recebimento, como que você recebe, se você recebe no cartão, se você recebe por Pix, depósito, só em dinheiro, como que é o processo, tá? Então você tem que passar essas regras, né, do seu negócio para o seu cliente, tá? Então, e aí? Né? Eu pergunto aqui para vocês. Vale a pena ou não vale a pena você vender seu artesanato por encomenda ou, né, por pronta entrega? Quando você vende por pronta entrega, você vai ter que investir, né, em material, você vai ter, muitas vezes você pode ficar com algumas peças paradas, né? Você pode ficar com aquilo parado no seu estoque, você pode produzir e aquilo não sair, então você vai ter que investir no seu negócio. Agora, quando você trabalha por encomenda, o que acontece? Você consegue ter um controle financeiro melhor do seu negócio, tá? A margem de perda dentro do negócio é menor. Só que o volume de venda pode ser mais restrito, tá? Porque até você produzir, né, cada encomenda, aí você pode ter essa forma de trabalho, é uma forma de você começar a pensar em desenvolver equipe de trabalho, que aí você vai pegando as encomendas, por exemplo, você pegou 5 encomendas de uma blusa, você produzindo sozinho, você não vai conseguir atender a todos os clientes, certo? Então você precisa ter aí uma equipe trabalhando com você. Que aí, até você terminar uma, para você começar outra, na quinta e já chega mais encomenda, você não vai conseguir produzir para todo mundo. Então aí, quando você trabalha por encomenda, é ideal, né, para você começar a ver o aumento de faturamento no seu negócio, você começar a desenvolver uma equipe que trabalhe junto com você, porque ao mesmo tempo que você está produzindo, tem 5 pessoas produzindo, então você entrega 5 peças ao mesmo tempo, entende? Então, é essa visão que a gente tem que pensar, né? A gente, como a artesã da nova era, né, que tem aquela visão de desenvolver os 4 pilares do artesão da nova era, ele tem que pensar nisso, tem que começar a abrir o leque e expandir a mente para outras possibilidades do negócio dele estar crescendo, porque o foco é o quê? Em aumentar o faturamento, em ter sucesso no negócio. Então, esse é o objetivo dele, né, do artesão da nova era, ele anseia por isso. Então, quando você faz as vendas, né, a pronta entrega, você tem que pensar com relação a isso. Você tem que ter um controle de estoque, né, de mercadoria, porque eu vejo muita artesã que está aí com muito dinheiro parado no seu estoque, porque tem aquele processo, né, a gente não pode ver uma linha, a gente não pode ver uma agulha diferente, ver um processo, um material diferente aí no mercado que a gente quer adquirir. E se você não tem uma rotatividade de produtos, aí você começa a acumular muita coisa ali, né? Então você começa a ficar com uma energia parada dentro do seu negócio. Então você tem que saber movimentar o seu estoque de uma forma, se você optar por vender a pronta entrega, você tem que fazer uma forma de você movimentar esse estoque, para você não ficar com produtos parados, tá? No seu ateliê.
tá certo? E quando você vai fazer com encomenda, né, vender por encomenda, eu falo aqui para vocês tomarem muito cuidado com essa questão do recebimento. Porque se você recebe, né, você recebeu nem que seja 50% no momento em que fecha a encomenda, tem muita artesã que faz o contrato mesmo, né, assina contrato da compra, é interessante, isso é uma forma mais segura, né, de vocês se resguardarem com relação a isso. E aí depois na entrega você recebe a outra metade, ou se não, o que eu acho até o mais ideal é você receber o 100%. É igual uma venda online, né, gente? Quando a gente compra um produto online, a gente paga por aquele produto, aí ele chega pra gente depois, né? Então, assim, a gente tem que começar a trabalhar essa mudança de cultura com o seu cliente com relação na hora de você for receber, quando você vai vender por encomenda. Porque você recebeu o dinheiro antes, você tem o dinheiro para comprar o material e você já produz aquela... Eu particularmente, eu gosto de trabalhar com encomenda, porque eu sinto que a minha motivação, né, já é mais inspiradora na hora que eu estou produzindo. Eu sinto que eu tenho uma conexão muito mais forte com a produção, tá? Mas isso vai de artesã para artesã. Tem gente que gosta de fazer sem pressão, sem aquele compromisso com data de entrega, gosta de fazer a confecção mais livre, aí ela já não consegue se enquadrar muito num perfil de vendas por encomenda, porque venda por encomenda geralmente são vendas mais personalizadas, né? Onde o cliente ele traz mais detalhes, ele é mais exigente. Isso aí eu percebi também no meu processo, que o cliente, quando ele está buscando um produto por encomenda, ele é mais exigente. Ele está exigente com relação a medidas, ele é exigente com relação a cores, ele é exigente com relação à questão, tipo assim, da peça ser idêntica àquilo que ele está, né, encomendando. Então, principalmente quando você recebe uma encomenda por foto, né, eles te mandam uma foto e você desenvolve o modelo em cima daquela foto. Eu vejo que eles têm aquele anseio por aquele produto ser bem idêntico àquela foto que eles estão pedindo, certo? Então, assim, são detalhes que eu acredito, não, né? Eu sinto quando eu estou fazendo um produto como encomenda, é um grande desafio. Mas eu gosto de trabalhar nesse processo de desafio, né? E aí, por isso que é importante a gente voltar naquele ponto que eu sempre falo aqui para vocês, da gente ter a questão do nosso autoconhecimento e a gente saber, né, nos conhecer, para a gente saber o que realmente a gente, como que a gente funciona dentro do negócio da gente, né? Porque quando você tem esse poder, né, do seu autoconhecimento, você acaba transmitindo isso para o seu negócio, né? Então, eu sei como eu funciono, eu gosto de desafios. Então, para mim, esse tipo de venda é uma venda que me motiva, é uma venda que me traz, assim, conexão, e eu gosto de oferecer o meu produto desta forma. Agora, quem não se conecta com essa energia, talvez tenha que, né, procurar focar mais em vendas à pronta entrega, que aí é uma outra forma até de produção, né, gente? Porque a gente tem que entender que além desse ciclo, né, da venda, existe também os ciclos da produção da mercadoria. Então, quando você trabalha com encomenda, você tem que estar focado em prazo, né, e nos detalhes que você tem que produzir na peça. Então, você tem que focar naquilo. E quando você trabalha, né, tipo, com vendas, com venda à pronta entrega, você já fica mais preso naquela questão, tipo, de você desenvolver o seu produto, você não ter muito uma regra, né, é mais livre, é mais solto. Não quer dizer que você vai deixar a Deus dará, né, gente? Mas é uma coisa que é mais livre, é mais solto. Você produz o que você tem vontade, né? Ou o que o mercado está pedindo. Você pega e fala assim, eu tô vendo que o mercado tá uma grande tendência para vendas, né, de shortinhos agora, no verão, né? Agora vai entrar inverno, vou focar em desenvolver golas, cachecol, enfim,
Aí você pega e você mesmo vai desenvolvendo, né, diante do que o mercado está pedindo, né, e você tem essa produção mais livre, que é diferente do processo de quando você tem encomenda, entendeu? Então, só recapitulando, a gente tem, quando a gente vai vender um artesanato, a gente tem duas formas de vendas. Então, a venda por encomenda e a venda à pronta entrega, tá? E a gente tem que entender esse ciclo, né? Porque todos os dois, ambos, né, as duas formas de venda, você vai vender. A primeira coisa que você tem que olhar para as duas formas é o público, para quem você está vendendo. Você tem que definir esse público-alvo, a sua persona. Isso é muito importante você saber, tá? E por que é importante, gente, a gente definir a persona dentro do nosso negócio? Porque você sabendo a persona, ela vai te ajudar a desenvolver o seu produto, a sua coleção, ela vai te ajudar a precificar o seu negócio, ela vai te ajudar na sua comunicação. Então tudo, olha para você ver como que a definição do nosso público, a definição da nossa persona é importante. Porque todas as áreas, né, do nosso negócio, da nossa empresa, ela depende, porque o que a gente, uma empresa, ela é fundada, né, um negócio, ele é fundado para ele atender a necessidade de um cliente. Então você está oferecendo, né, você tem que atender a expectativa desse cliente. E quando você começa a trabalhar focado nisso, é muito difícil você ficar com o produto em estoque, é muito difícil você não conseguir vender o seu produto, porque se você está atendendo uma expectativa de uma pessoa, a pessoa ela sabe o que ela quer, ela vai chegar em você e ela vai levar o seu produto, ela vai contratar o seu serviço, né? Então isso tem que ser muito claro. Então essa é a primeira parte. Então tanto, né, de qualquer uma das formas de você vender, você tem que ter esse público definido e muito claro no seu negócio, tá? Depois, né, desse processo aí de você definir o público, aí você vai começar a fazer a criação, né, o desenvolvimento dos produtos que você vai oferecer, ou dos serviços também, tanto produto quanto serviços. E aí, feito isso, aí nessa terceira fase do ciclo, que é onde vai diferenciar se a sua venda é por encomenda ou se ela é por a pronta entrega. Quando ela é a pronta entrega, né, a terceira fase é a fase aonde você vai estar fazendo a produção, você vai estar fazendo o desenvolvimento da sua coleção, do seu produto, para ele poder entrar para a quarta fase, que é a fase de você fazer a captação, né? De você efetuar a venda, de você oferecer o produto, de você divulgar esse produto, depois que ele já está pronto. Agora, já quando você vai fazer o produto por encomenda, né, nessa terceira fase, é a fase onde você desenvolveu, você já está com o seu produto ali desenvolvido, e aí você vai fazer o quê? Você vai tentar vender ele sem você ter ele pronto. Você só tem uma amostra, né, desse produto. Que aí, dentro da moda, a gente chama de peça piloto. Aí você desenvolve uma peça piloto e você oferece essa peça para grandes marcas, né? Enfim, e aí as grandes marcas vão chegar até você e vão fechar um pedido. Aí vão falar assim, ó, eu quero X peças deste modelo, deste modelo, deste modelo. Aí elas já fazem aquele pedido e fecham aquela venda. Fechou a venda, o que você vai fazer? Você vai entrar para a quarta fase, quando o processo é de encomenda. Aí você vai entrar com o processo produtivo. Porque até você vender o seu produto, né, enquanto você não está com ele vendido, você não está com aquela quantidade vendida, você não entra em processo de produção, tá? Então a encomenda é assim que ela funciona. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento, porque na hora que a gente está vendendo, aí a gente fica meio perdido. Eu não sei se vale a pena eu vender de uma forma, não sei se vale a pena eu vender de outra. Mas quando você tem essa clareza, né, que existe esses dois ciclos, aí você consegue tomar uma decisão para ver como que você vai atender, né, o seu mercado. Gente, quem trabalha no ramo da moda sabe, né, que essas confecções, eles trabalham das duas formas, né, que eu acho que é o ideal. A gente tem que ter tanto mercadorias à pronta entrega,
como mercadorias, né, por encomenda. A gente tem que ter essas duas formas de trabalho dentro do negócio do nosso negócio. Eu acho isso muito importante, tá? Porque dessa forma você tem clientes que talvez sejam clientes, né, com aquele perfil mais de varejo, aquele perfil que quer uma coisa mais imediata, que não tem não conseguem esperar, eles querem aquele produto imediatamente, que atende a necessidade dele, e tem aquele que são os clientes mais pacientes, que querem um atendimento mais consultivo, né, que querem aquele produto mais especializado para ele, né. Então, assim, você tendo essa clareza, né, de como que você oferece seu produto, aí você consegue até organizar melhor o processo produtivo do seu negócio. Né? Porque se você sabe, né, se você está vendendo de uma forma ou de outra, você consegue estruturar melhor o seu processo de produção. Como que vai ser a sua linha de produção? Quanto tempo você vai demandar para desenvolver produtos, né, que sejam para pronta entrega? Quais serão esses produtos para pronta entrega? Você vai investir em produtos que demandam um material mais caro, mais barato? Então aí você começa a fazer essa organização, né, dentro da sua empresa. Porque, gente, é aquele negócio, né? Uma empresa, ela foi feita para dar lucro. Então, sempre quando a gente vai fazer esse processo de desenvolvimento de produto, a gente tem que ter esse olhar que sempre o olhar, né, na hora da nossa confecção, na hora da nossa criação, a gente tem que olhar pensando nisso, pensando que a empresa tem que dar lucro. E como que eu vou fazer para dar lucro na minha empresa? E aí você vai criando as estratégias, né? Você vai montando as formas, que aí você tem que ter um processo de precificação também muito claro. Tem que ser um processo de precificação muito inteligente, né? Para você conseguir visualizar, né, o que é, porque quando você vende um produto, né, cada parte dele, ele é discriminado para uma área da sua empresa. Então a gente tem que entender isso, que não é você vendeu aquele produto, aquele dinheiro é todo seu, não, tá? Mas isso é tema para outra aula, tá? E hoje eu queria trazer isso aqui para vocês. Tá? Para vocês começarem a pensar como que vocês estão lidando com o processo de vendas dentro do negócio de vocês, tá bom? Pessoal, obrigada pela presença de vocês, tá? Deixe o comentário aqui, comenta comigo se vocês estão gostando das aulas, se vocês têm alguma dúvida com relação a esse processo de vendas, né? Se vocês têm algum tema que vocês querem estar trazendo para cá, assiste essas aulas que eu acho que vai ajudar bastante você a crescer e desenvolver aí o seu negócio de artesanato, tá bom? Pessoal, um beijo grande para vocês e não se esqueçam, tá, de se inscrever lá no nosso grupo do Acelera Artesão do WhatsApp, lá que eu vou estar passando todas as informações com relação ao treinamento, tá, que já tá com data marcada pro dia 22, 23, 24 e 25, eu vou estar fazendo o lançamento desse curso com uma semana gratuita de aulas, tá? Depois eu vou passar aqui para vocês qual que vai ser o tema dessa semana. Então, no dia 25, a gente vai abrir as inscrições para o Acelera Artesão, tá bom? Então, pessoal, não esqueça de deixar seu comentário aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.